Nessa quarta-feira, vamos continuar estudando o desfecho da história de Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, diz assim: Ele mesmo, porém, se referindo a Elias, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Essa oração é bem diferente da oração anterior que Elias tinha feito diante do povo, diante dos sacerdotes de Baal, pedindo a intercessão de Deus, quando ele presenciou a manifestação sobrenatural de Deus, ali diante de todos, né? E essa contradição nos faz pensar como que um homem que se permitiu ser usado, se colocou à disposição de Deus, se permitiu ser usado, foi usado de forma eficiente, de forma perfeita para cumprir aquele propósito, né, pelo qual Deus o chamou, estava agora nessa situação. Em relação a essas questões psicológicas, até hoje nós temos a cultura, dentro desse contexto religioso, de julgar as pessoas, classificando, rotulando-as como pessoas de pouca fé, pessoas que têm uma vida espiritual vazia, quando elas demonstram algum tipo de fragilidade emocional e até mesmo a depressão, essa doença que tem assolado. Em relação a isso, eu quero trazer para vocês uma informação da Organização Mundial da Saúde que fala sobre a consequência última desses casos, dos casos de depressão. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Nós estamos falando de suicídio porque foi isso que Elias estava pensando nesse contexto. Ele não queria mais viver. Na verdade, a gente entende que quando a pessoa está passando por essa situação, ela quer deixar de sentir, deixar de experimentar a angústia, né, que está ali sobrecarregando-a. E não necessariamente a vida, mas ela está sem recursos, ela está sem orientação e acaba fazendo essa interpretação. Elias também, apesar de ser um homem de Deus, ser um servo de Deus, de ter experimentado a presença de Deus, ele ainda sentiu isso. Então isso já nos faz pensar que nós não devemos ter a errônea ideia de que quem experimenta, quem vivencia depressão é uma pessoa sem fé, é uma pessoa sem Deus. Não é disso que se trata. A Organização Mundial da Saúde também nos diz que, além dessas 800 mil pessoas que concretizam o suicídio, ainda há muitas outras tentativas que, graças a Deus, não dão certo. E que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. É uma faixa etária muito baixa, né? As pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo nesse mundo de pecado, onde Satanás está deixando bem claro, está cada vez mais evidente qual é o governo que ele quer estabelecer. Um governo de morte, de destruição, de doença, de perdas, e nós estamos sofrendo com isso, nós estamos vivendo cercados por isso, e isso tem feito com que a nossa mente, o nosso coração, a nossa psique fique sobrecarregada. Nós devemos buscar auxílio de profissionais que Deus capacita e que fazem o seu trabalho, exercem essa profissão de acordo com os princípios bíblicos. Nós também devemos procurar os nossos amigos, os irmãos da fé e os nossos familiares em quem nós podemos confiar para compartilhar. Nós devemos nos permitir ser pessoas que possam ajudar e não julgadores e acusadores de pessoas que estão passando por essas situações. Como a gente viu no caso de Elias, ele tinha pouco experimentado a vitória de Deus e a manifestação física real de Deus ali na presença daquele fogo consumidor, né? E mesmo assim ele experimentou isso. Quando a gente está vivenciando esse quadro de estresse, Elias passou anos em isolamento, sem poder conviver com o povo, tentando entender por que o povo, apesar de todos os princípios, fez escolhas que o colocou tão distante, né, da vontade de Deus. Elias serviu a Deus
a despeito do que quer que fosse que ele precisasse abrir mão, e quando ele recebeu a vitória, quando ele viu a vitória de Deus ali, ainda assim ele teve a vida ameaçada, né? Um risco real de morte, a rainha decretou e aconteceria. Então ele estava muito sobrecarregado. Eventualmente a gente não sabe os contextos que as pessoas estão vivendo. Só o mundo, se a gente para pensar do jeito que ele já é bastante atormentador. E aí a gente tem que cuidar para não se tornar também um fardo, mais nos tornarmos alguma coisa que está ali esmagando, oprimindo cada vez mais as pessoas. Que nós também possamos ter a sensibilidade de entender as nossas limitações, né? E buscar auxílio, buscar ajuda. E que mesmo diante dessas situações que estão ali nos oprimindo, mesmo que a gente não sinta, porque o peso dessas cargas negativas são extremos, que a gente tenha certeza, que a nossa fé seja essa, a certeza das coisas que a gente não vê e nesse contexto emocional das coisas que a gente não sente, mas a certeza de que Deus está conosco. Lá em Caminho a Cristo, na página 97, a irmã White nos diz: pode ser que não tenhamos fortes evidências nesse momento de angústia, de sobrecarga negativa emocional, de que o nosso Redentor inclina o rosto sobre nós em compaixão e amor. Mas é isso que acontece, é isso que Deus está fazendo. Podemos não sentir o seu toque visível, mas sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Elias não estava sentindo Deus o amparando ali, apesar de estar com Deus, apesar de Deus estar com ele e de ele ter visto Deus e ele estar no relacionamento íntimo com Deus. Naquele momento, as pressões eram tantas e era tudo tão severo que Elias não sentiu. E Deus se colocou para Elias de uma forma suave, de uma forma calma. Possivelmente as pressões e a sobrecarga desse mundo estão ocultando essa voz suave e calma de Deus. Mas que a nossa fé seja madura para que mesmo que a gente não sinta, a gente entenda que Deus está ali conosco.